Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rental Cash, o podcast da locação. E hoje nós estamos aqui em BH fazendo uma série de gravações e uma cidade muito especial para a gente. Mas antes de começarmos, gostaria de falar um pouco sobre os nossos apoiadores. Nós temos a ABLA, Associação das Locadoras, a Brick, que faz parte de análise de perfil de clientes, a Vai, Inteligência e Telemetria para locadoras, a alugueldecarrobarato.com e a JG Corp, empresa de cursos e mentorias para locadoras. E aí, Juliana, tudo bem? Tudo ótimo. Que dia perfeito aí de gravações, hein, Luiz? E mais um convidado muito especial, né? Nossa, hoje. Agora a gente vai ter alguns Aula. assuntos, aula para todos nós aqui e para o nosso público. Nosso objetivo aqui, Luiz, é trazer informação e conhecimento. E Perfeito. hoje a gente vai trazer um cara que tem muito conhecimento. Adriano, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí por participar com a gente aí mais esse episódio. E eu vou passar a bola para você se apresentar. Vamos lá, Adriano, por favor. Tudo bem. Primeiro, queria cumprimentar o Luiz. Agradeço pela convite, pela gentileza. Agradecer o Júlia, meu amigo há tantos anos que nós trabalhamos no setor. Eu sou Adriano Castro, sou advogado, sou assessor jurídico da Associação Brasileira de Locadores de Automóveis, da Federação Nacional dos Locadores de Automóveis, do Sindicato do Sindiloc de Minas e de várias empresas e entidades associativas no setor de locação de veículos em todo o Brasil. Atuo há 25 anos no setor, em todos os tribunais, em todas as justiças, em todas as esferas, na comarca do interior ao Supremo Tribunal Federal, de processo comum da locadora individual à ação de repercussão geral, não tem praticamente nada e quase nenhum assunto setorial que nos últimos quarto de século que eu não atuei direto ou indiretamente ou não pude dar minha colaboração. Então, a gente tem uma grande carreira, mas é um prazer estar aqui e poder compartilhar desde os assuntos atuais, porque a gente não quer ficar preso no passado, mas também não esquecer as lições aprendidas, que é aí que vem a questão do legado e para conseguir extrapolar a experiência do passado para a gente fazer um futuro melhor para os setores de locações. E tem uma coisa importante, o Adriano falou uma coisa agora que é muito, muito fundamental. Tem que conhecer o segmento Perfeito. para conseguir entregar um resultado melhor. E aí, aproveitando isso, Adriano, poxa, eu sou também, assim, descendente, vamos colocar dessa forma. Meus pais são do segmento locadora, atuam há mais de 50 anos dentro não em locadora, mas dentro do segmento de transporte, depois locadora. E eu sou a segunda geração. E eu fiquei sabendo, né, que você também faz parte de uma geração de locadores de veículos. Conta pra gente isso. Bem, Júlia, isso já tem algum tempo, mas a minha família tinha uma locadora de veículos em Minas, tinha uma locadora de veículos de médio porte para padrões da época, que o mercado era muito menor, mas nós tínhamos médio porte. E eu posso contar um detalhe aqui, que ela foi vendida. O meu pai foi um dos fundadores do Sindiloc de Minas, foi o seu segundo presidente para começar a desbravar e implementar a operação. E na ocasião tinha uma outra empresa que era pequena, bem menor que a nossa, que estava iniciando uma expansão fantástica chamada Locamérica, que depois se fundiu com a Olha Localiza, só. que virou a segunda maior empresa do Brasil. E eles eram muito menores do que nós, Júlia. Luiz, eram pequenos. Nós tínhamos era uma locadora média, regional média, nós tínhamos 250 veículos, eles Legal. eram pequenos, uns 100 veículos no máximo. Então, nós era muito maior, mais que o dobro. E era uma aquisição muito arrojada. Olhando em retrospectiva, parece, mas era uma operação muito arriscada para aquela época, então precisamos de bons contratos, precisamos de boas experiências. Comecei cedo, então, não só da experiência da família com locação de veículos, como também a experiência da família como fundador e precursor da implantação do Sindiloc de Minas Gerais, completa agora 30 anos, como também experiência em fusões e aquisições desde cedo. E mais importante do que isso, fusões e aquisições que dão certo. Então, um conjunto de competência, um conjunto de habilidade, de oportunidades negociais, de leitura do mercado e também de boa execução de contratual. Na época que isso tudo aconteceu, é empresa familiar, não era minha, né? Era dos meus pais, né? Eu estava na faculdade, cabeludo, estudando, levando trote na calorada, essas coisas ainda. Eu ainda era muito jovem. Então, realmente, perdi o vínculo, no sentido que, uma vez vendida a empresa e feita a transição,
Eu estava fazendo estágio em outros setores, mas não em entidades que de locação, não participei da gestão diretamente de locação de veículos, mas aquilo me deu sensibilidade, que um legado, porque me deu uma visão integrada da indústria e das demandas jurídicas que assolavam, que eu acho que, né, incrivelmente influente na minha vida e no que eu faço, e que me traz até aqui agora. E como que você Essa- voltou, como que você veio para o segmento atuando? Primeiro que a gente nem sabia direito que tinha demandas jurídicas específicas para locadoras. O que eu tinha perspectiva, arranjar um estágio no escritório que atende uma locadora, porque a visão setorial, e olha que meu pai tinha sido presidente do sindicato, eu fui na fundação do sindicato, na posse, né? Era nenhuma. Não, claro que existia, mas era embrionária em relação à visão que nós temos hoje, mas não por isso menos revolucionária, né? Mas estava em estágio muito mais primitivo, era muito avançado, mas ainda não era o bastante para imaginar que aquele conjunto de demandas faria um todo integrado, que a gente imaginava a demanda de uma locadora numa perspectiva mais análoga de outros setores, Luiz. Por exemplo, o cliente não pagou aluguel, reintegração de postos do carro e cobrança do aluguel, igual inadimplência comercial em qualquer Simples outra empresa, assim. mas não imaginava que tinha peculiaridades. Tem a multa de trânsito, é uma coisa que influenciou. Quando eu estava na faculdade, foi promulgado o atual Código de Trânsito Brasileiro, que criava não só as multas vinculadas ao veículo, que já era uma realidade, mas aumentou o valor das multas e criou uma série de outras obrigações, que é a base daquilo que hoje nós chamamos de gestão de multas, ou gestão de infrações de trânsito, que é o controle e cadastro de condutores. Que por mais que nós investamos hoje em tecnologia, é ainda uma grande fonte de problemas operacionais, e imagina isso 30 anos atrás, quando nem Xerox a gente tinha direito para fazer isso. E olha que interessante, você falou lá de 30, 20, 25 anos atrás, e subiu o valor das multas, integrou no carro. E aí a gente já traz, vamos pegar esse assunto de multa, porque esse é um assunto crítico para as locadoras. Eu falo isso, sempre falei que, e ainda mais com as últimas legislações, que subiu mais ainda, né, o valor das multas ainda, a multa quebra uma locadora. Com facilidade. Não uma multa, mas assim, a multa em si a má quebra uma gestão locadora, das a má infrações. gestão das infrações. Então, por trás de toda essa questão das multas, existe aquela dita súmula 492, que é algo que se fala, que se comenta, muitas vezes as pessoas nem entendem isso, inclusive, mas que o carro é da locadora, é de propriedade da locadora, e a responsabilidade por tudo que acontece naquele carro é da locadora. Conta pra gente um pouco dessa história e dessa súmula e dessa situação que a gente tem. Júlia, multa de trânsito, súmula 492, nós temos questões relacionadas ao ICMS também, questões tributárias específicas, problemas relacionados ao IPVA, e aqui me permita colocar que não tinha inteligência artificial, mas mesmo depois da inteligência madura, ainda vai precisar ter inteligência humana para saber lidar com isso. Minha contribuição para o crescimento da indústria, né? Meus 2 pontos ali para aumentar o conhecimento. Eu percebi cedo, graças à história que eu tive, essa expansão de sindicato, de ver problemas que é de uma perspectiva epidemiológica, que problemas eram recorrentes, não era eu que não sabia fazer, que precisava de capacitação apenas, ou não era só o órgão. Então, cedo, e aí que me atraiu, e por isso que eu acabei focando em cidades associativas, que é um problema de saúde pública, era uma epidemia, que nós temos vários problemas que isoladamente considerados, que a multa vai para o setor, no escritório de advocacia, vai para o setor de direito público, lá do advogado vai cuidar, não quer nem saber de acidente de trânsito. Acidente de trânsito vai para o setor de direito privado, responsabilidade civil. É outro departamento jurídico, com outro perfil de profissional, com outra conteúdo profissional. E faltava, e é claro que todos viam, o empresário via, mas faltava um elemento lógico, técnico, científico que dava essa visão. E eu participei desse aumento, dessa percepção e dessa visão de ter uma visão de conjunto. Não para falar que a gente tem um direito da locação de veículos. Não, é um erro. Não é. Nós somos empresas como outras. Se aplica o Código Civil, como qualquer outro setor. Mas, da mesma maneira que um pediatra foca em problemas de saúde de crianças, que a gente precisava de uma especialidade focada no perfil do paciente e nas interações regulatórias na atividade de locação. E era tudo por exceção, diagnóstico difícil. Então, era difícil, porque a gente estava numa clivagem, num buraco, num interstício regulatório. Uma expressão bonita, mas a gente, ao mesmo tempo que a gente era tratado em alguns aspectos como se transportador fôssemos,
Daí vem, por exemplo, a questão da responsabilidade por acidente de trânsito, da 492, é uma lógica, não estou falando que está correta, mas me dava um fio lógico para ter um diagnóstico e tratamento e tentar encontrar a cura. E avançar, e avançamos. Também me tratar em alguns momentos como um transportador, ou presumir que eu seria mais ou menos um transportador, que eu controlo meu motorista, veio muito da vinculação da multa de trânsito ao próprio veículo e a imposição das obrigações. Então, isso é correto, é justo? É um debate completamente diferente. Pelo menos eu estava conseguindo ter uma leitura integrada da responsabilidade. E daí que veio, entre as formas de tratamento, em algum momento, eles havendo como saúde pública, em determinado momento eu fiz um diagnóstico. Trânsito é um elemento essencial para a locação. As locadoras têm que trabalhar com segurança no trânsito, porque um acidente de trânsito destrói vidas, destrói patrimônio, destrói a locação, destrói a locadora e me expõe a responsabilidade. Então, as locadoras são as maiores interessadas na segurança do trânsito. E as penalidades, multas de trânsito, são uma forma educativa de repressiva. Sim. Mas para a locadora, que pese, nós somos amplamente favorável à segurança do trânsito. Ninguém discute contra isso. Mas para as locadoras, trânsito é uma forma anômala de tributação. Porque eu respondo por fato ilícito praticado por terceiro, sem ter eu feito nada, e eu sou contratualmente obrigada a disponibilizar o veículo para ser utilizado para aquilo ali. Então, nunca no meu contrato de locação posso falar salvo conduto contra multas. Isso aqui é crime, não poderia jamais prever isso. Eu também sou vítima de um ato ilícito, mas meu patrimônio responde. Interpretar esse viés tributário foi uma chave que temos tocado, né, as várias iterações disso, com o que tem acontecido com notável êxito, olhando o que nós tínhamos no passado. Daí evoluímos em responsabilidade. A súmula 492, que tem a seguinte redação: a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário por danos causados a terceiros no uso do veículo locado. E eu gosto de colocar na redação original, que era antes do arco ortográfico, que empresa tinha o acento circunflexo, não é? Que era, eu transcrevo nesse termo para demonstrar a leitura antiga. Eu falo, mas que coisa fantástica é essa? Nem tinha carro no Brasil direito em 66. Né? Não tinha nem a... 66. De 66 foi formado em jurisprudência. Caramba, nossa. Mas não, e assim, não tinha quase locadora realmente no Brasil, né? De onde que veio? Quando a gente analisa o caso concreto que sobrou do processo, que é até preservação histórica, né, que os processos eram muito antigos, verifica-se que no caso concreto uma locadora entregou o veículo com culpa, errado, para uma pessoa que não era habilitada. Entregou e a pessoa pegaram saiu. Aquele caso e replicaram e criaram. Fizeram uma linha... Aham. Uma linha de código de inteligência artificial falando que a locadora responde, e essa linha de código, né, virou um agente solto, aí, livre no sistema, que saiu se multiplicando e infectou o restante com uma epidemia. Aí que entra a questão da saúde pública para nós abordar. É mais do que um advogado isolado, no caso concreto, querendo lutar com boa vontade ou empenho. E procurar, sem prejuízo do advogado estar na linha de frente defendendo a locadora, sem prejuízo das melhores práticas de um seguro, do empresário focado na segurança, na reparação, na solução adequada dos problemas, sem nos isentar de responsabilidade, a gente entra em situações absolutamente perversas e diabólicas, em que eu respondo por fato exclusivo de terceiro. É uma situação pior que seguradora limita a sua responsabilidade na pólice. Eu não consigo. Sim. Então, não mate ninguém na condução de veículo. Não, para locadora isso não funciona, isso não dá certo. Nós geramos uma situação, Júlia, e aí que vai o estofo intelectual, a pesquisa permanente, o estudo permanente, a reflexão permanente, sair do caso do dia a dia, sem prejuízo da boa técnica da condução, mas para refletir sobre aquilo ali, para formarmos massa crítica, para ajudar os demais. Por que a locadora tem um regime de responsabilidade civil de acidente de trânsito mais severo, mas é muito mais severo do que uma usina nuclear em caso de acidente atômico? Mas, Adriano, pegando esse caso maluco aí, tem solução. Há várias soluções e honradamente participei da criação de várias delas. Não quer dizer que é uma cura, estamos distantes, Sim. nós temos evoluído quanto a isso. Mas, com o meu trabalho de outros profissionais também, todos têm seu mérito, mas participando de casos que conseguimos afastar, por exemplo, a aplicação da 492, quando o locatário ele notoriamente tem capacidade patrimonial para reparar a vítima. Então, nesses casos, restritos, a importância da análise de crédito, a importância de saber como fazer e modular o risco adequadamente, mas me dá uma diretriz segura. Então, já estamos começando a evoluir o discurso do tribunal de uma responsabilização irrefreada da locadora em todos os casos,
para focar na reparação da vítima. E isso nos coloca num patamar bem mais confortável para tentar aplicar isso num caso geral. Outro caso que a gente consegue afastar com relativo êxito é de difícil execução. Fazer um pão com ovo não é fácil, gente. Mesmo tendo a receita, tendo ingrediente, parece que é, mas é o que separa um pão com ovo do chefe num restaurante Nossa. caro do que, né, aquele que a gente não consegue fazer de manhã. Mas é fazer uma boa receita. Tem muito de boa execução e boa condução também no caminho. Mas conceitualmente é possível afastar em caso de contratos públicos, que deve corresponder a 15, 20% do nosso contencioso de licitações. É ponderável isso. Por quê? Nos contratos públicos é o Estado que responde de modo objetivo por danos causados a terceiros. Aí que entra. Está na Constituição. E a Constituição é posterior à súmula 492. E aí eles conseguem trabalhar com isso para revelar as contradições do raciocínio e aplicar aquilo ali. Um outro argumento que funciona é inacreditável, mas acaba funcionando em alguma medida, é demonstrar que a súmula 492, em várias medidas, foi derrogada, não é revogada expressamente, mas superada, ou que ela tem que ser temperada pelo Código de Defesa do Consumidor, que foi promulgado em 1990. 36 anos depois da súmula 492, olha, aplicamos jurisprudência errada, esperado pela lei. É antigo ainda, hein? Isso, caramba, que Não, loucura. 90 eu nem sabia que ia fazer vestibular. Pois é, você viu só? Não, é uma loucura, né, Luiz? Olha, que situação complexa que a gente vive, as locadoras não prestam atenção, muitas delas não abrem seu negócio, sem contrato, inclusive, sem nada, ou fazem qualquer contrato, qualquer coisa, né, Adriano? Isso é um problema bastante sério, né, Luiz? É importante, por isso que a gente sempre já gravou aqui com diversos presidentes, né, de sindicatos, de associações. É importante a locadora participar para ela participar dessas discussões também e estar mais preparada para poder aplicar isso no dia a dia, né? Então, imagine que o doutor começa a comentar vários casos, né? E às vezes a locadora sozinha ela não vai ter essa visão e não tem o conhecimento de todas essas situações, né? E aí você pode conseguir auxiliar ela no dia a dia. Eu não sei comprar carro, não sei consertar carro, não sei alugar carro. E depois eu também não sei vender a preço competitivo. Quando eu vendo meu carro, é um problema. Sempre acho que eu perdi dinheiro na venda, né? Então, não adianta o empresário, ele tem que focar na qualidade do atendimento, na boa gestão e dominar as competências negociais. Mas querer que o empresário também domine tudo, questões jurídicas é um desafio intelectual que não tem como, não é humano, não é razoável. E ele tem que ser uma organização muito grande para ter equipes especializadas. E eu falo da minha carreira, da minha trajetória. Foi exatamente encontrando que mesmo grandes empresas, com excelentes tributaristas que lideram, que fazem excelente trabalho, com excelente equipe de responsabilidade civil, ainda falta a visão integrada para ter um raciocínio teórico. Eu falo, Adriano, é muito prepotência sua? Eu falo que não. Não, por quê? Porque até hoje não temos um livro escrito sobre locação de veículos e aspectos jurídicos. Já rascunhei várias minutas desse livro aqui montado, mas sempre ficava desatualizado, com satisfação pela oportunidade, até pelo meu próprio trabalho, focado ali em várias dimensões. Mas ainda estamos numa fase de organização de conhecimento empírico, quanto mais disseminação de conhecimento especializado. Mas temos envolvidos. A ABLA tem trabalho, os sindicatos têm trabalho de formação, de curso, elaboração, de difusão de conhecimento especializado. Demoramos uma carreira para aprender isso. E hoje, com trabalhos como hoje aqui nesse podcast, nós podemos difundir isso para centenas ou milhares de pessoas. De forma aberta e transparente para todo mundo, né? Exato. E como você falou que o setor é muito dinâmico, a gente está num momento falando de reforma tributária. E a reforma tributária, a gente comentou numa outra conversa aqui, é um trabalho que está sendo feito hoje nos bastidores e que a maioria das pessoas não tem ideia. As locadoras agora estão começando a ouvir falar que vai mexer no bolso da locadora, mas vocês estão fazendo, eu falo como associação, como ABLA, como sindicatos, e você está bem envolvido nisso também, Adriano, da reforma tributária. Conta para a gente um pouco o que vocês têm feito, como vocês têm trabalhado e como é que vocês têm tentado minimizar os resultados, né, do que o governo está querendo colocar aí para as locadoras. Vamos tentar isso contar de forma breve, clara e cortês, né? Vamos cortar a parte polida. Há algum tempo, eu participei do Comitê da Reforma Tributária da ABLA, tenho assessorado a FENALOC também na medida das minhas possibilidades para cada entidade colaborar com o POD e tenho
tentado formar uma mão de obra. Então, contratamos assessores, conversamos com equipes especializadas e temos levado a posição setorial ao parlamento e aos demais decisores para apresentar uma visão harmonizada. Mas nas primeiras versões eu falei, não, está tudo errado. Porque estão pensando em reforma tributária, pensando na sua empresa para não pagar imposto, o que não está errado. É assim que a tributação surge. O direito tributário parte dessa base, realmente. Mas entra a visão integrada. Se eu tiver incentivos demais tributários na compra do carro, ninguém mais aluga o veículo, vão matar o meu mercado. Perfeito. E todos os nossos problemas vêm exatamente, eu volto à expressão que parece técnica, mas ela é bonita, naquele interstício regulatório. A locação de veículos, ela surgiu no Brasil, é recente, e seu crescimento como indústria de porte, ela é posterior à formação do nosso sistema tributário. Então, na época, visão primitiva da economia, deixa aluguel de veículos, tanto faz, nem tem carro, quanto mais aluguel. Não vamos preocupar com isso, não. Vamos focar no comércio, vamos focar na indústria, criar o seu IPI, Imposto ao Produto Industrializado, ICMS na circulação de mercadoria. E aluguel é venda ou não é venda? Não, não é venda, é aluguel, é empréstimo do uso, é outra natureza jurídica, então não incide o tributo. Tivemos um debate grande com o ISS, o Imposto sobre Serviço também, que eventualmente foi superado, que a locação não é serviço. Embora tenha um elemento humano, o elemento preponderante é o veículo, que tem, óbvio, né, a seção do uso do veículo, tem uma dinâmica própria, embora com muito serviço agregado. Então, quando a locação ela passou no intervalo dos sistemas tributários. Então, ela pode gastar com advogado, mas por mais que gaste, a gente nunca consegue repetir aquilo ali, que a locação naturalmente era uma forma de planejamento tributário, porque ela simultaneamente afastava o ICMS, afastava o ISS, gera acréscimo de PIS e COFINS, tributos federais, não incidia o IPI, Imposto ao Produto Industrializado, e ainda gerava despesa corrente líquida para bater o imposto de renda. Então, automaticamente, já era um planejamento tributário montado e foi muito daí que nós crescemos e os nossos tributaristas, eu também, nos formamos quanto a isso. Mas com a reforma tributária e o modelo do IVA dual, isso muda. Então, eu conversei e falei, olha, eu entendo o raciocínio, entendo a lógica, entendo as apreensões, estamos aqui, mas a gente não pode matar o mercado de locação, nem gerar uma distorção severa. O viés, a minha orientação é neutralidade tributária, que a locação naturalmente ela tem crescido exatamente sendo neutra, tirando benefícios tributários de outras indústrias. Eu não posso gerar um benefício tributário na compra do veículo. O frotista querer comprar o veículo para aproveitar o crédito do veículo sozinho, na cabeça, e não pagar mais imposto. E aí vira a aquisição, a propriedade vira uma forma de planejamento tributário que é uma distorção grosseira. Já passamos por isso. Sim. Como assim já passamos? Passamos por isso. Exemplo, o caso do leasing, do arrendamento mercantil operacional. Só recentemente, que por mudança dos padrões contábeis, é que os contratos de leasing passaram a se apresentar. Mas durante décadas o mercado de locação foi deprimido artificialmente por benefício fiscal embutido na área do leasing, que tributariamente tinha uma eficiência forte, que induzia a aquisição e não, né, a transferência de receita de atividade que era a locação de veículos para ser disfarçado por meio de um financiamento em benefício por forte incentivo tributário. Alteramos isso. Ninguém foi me agradecer depois, mas tudo bem, ainda há tempo, né? Eventos como esse são oportunidade para a gente colocar. Então, dar essa visão e evitar que esse erro se repetir. Então, a neutralidade era o forte e daí que veio. Claro que há infinitos detalhes, muita coisa passou, e no debate parlamentar, né, o diálogo e a apresentação para os legisladores procuraram apresentar uma versão integrada. E com muito orgulho, embora não tenha sido eu que fui apresentar lá, o feedback que eu tenho dos atores que estão na articulação parlamentar direta, falou, olha, a nossa posição tem sido bem recebida, interpretar que a gente está assumindo o nosso grau adequado de responsabilidade tributária e fiscal, e não estamos procurando aqueles tropeços, aqueles buracos da cerca. Então, senão que temos que apresentar uma postura ética, de lisura, de transparência e maturidade institucional, querendo contribuir, ao mesmo tempo, não gerando problemas desnecessários e não querendo sofrer concorrência desleal de outros setores econômicos. Ou seja, resumindo, o setor vai ter um aumento de tributos, certo? Eu estava tentando colocar a parte ruim, mas seguramente nós teremos um aumento substancial da carga tributária. E pelo que eu tenho, são alguns anos aí pela frente, né? É uma escala crescente. Terá uma transição durante alguns anos e vai passar, e ainda teremos questão de regulamento e regimes. O que eu acho que é importante para o empresário de locação ter a percepção que nós viemos de um espaço regulatório em que nenhum tributo nos pegava diretamente. Estamos indo para um em que nós seremos colhidos dessa maneira.
E esse espaço tributário que nós tivemos no passado, a indústria cresceu demais para conseguir sobreviver adequadamente de forma saudável nas outras interações com as outras indústrias. Que aí começa nós viramos ponto de distorção para os outros setores. Então isso tem que ser igualado. E por que tem que ser igualado? Você tem um exemplo aqui mais cedo do leasing operacional, do arrendamento mercantil financeiro, que afetava muito os nossos negócios. A partir do momento que eu tenho um sistema tributário único, eu deixo de ter incentivos para que o frotista ele tenha propriedade de veículo automotor só por questões tributárias, vamos colocar assim. Então, sendo neutro o sistema tributário, que tem vários ajustes a serem feitos, a coisa extraordinária, parece simples, mas é de extraordinária complexidade quando a gente verifica na escala que a gente precisa de uma economia como um todo. Mas o sistema tributário sendo essencialmente neutro, as locadoras têm um espaço gigantesco para acompanhar, para crescer. Adriano, é um chute? Não, isso é conclusão baseada em evidência científica. De onde que veio a expansão da frota na última década? Por que o mercado de locação tem crescido sempre a mais de 2 dígitos? Novas tecnologias? Também. Transporte por aplicativo ajudou, mas não explica o aumento da locação para pessoas jurídicas. Não explica a expansão de locação de veículos pesados. De onde que veio esse aumento? Alterações de padrões contábeis, de apresentação demonstrativos financeiros, de arrendamento mercantil. Que aí, agora, contabilmente, as empresas são obrigadas, tem uns 10 anos, a apresentar um demonstrativo falando quanto que elas vão ter de dívida se fizerem um contrato de arrendamento mercantil. Não adianta fingir que é um contrato de locação, um financiamento disfarçado de locação, que depois de assinatura. Elas são obrigadas a demonstrar o tanto de dívida que elas assumem ao assinar um arrendamento mercantil. E aí perdeu o interesse. E ao perder o interesse por transparência contábil, né, para demonstrar efetivamente a exposição da empresa à dívida, abriu o espaço estrutural. Dá para ver a expansão do mercado de locação de indústria a partir daí. Então, são pontos que parecem negligenciar, mas são fundamentais. E aí que vem o legado, aproveitar a história, conhecer, dominar a história, ter um diagnóstico técnico e lógico e científico do que aconteceu para fazer boas extrapolações. Boas escolhas e boas escolhas para o futuro. Bom, você vê, Luiz, o quanto é importante as locadoras estarem ligadas e antenadas no que está acontecendo, né? Então, para isso que servem as associações, de novo, os sindicatos, porque eles estão trabalhando para isso. Tem eventos constantes falando disso, os né? cursos. Isso é muito importante, com certeza. É importante participar. Nós estamos tendo uma aula aqui, né? Nossa, caramba, muita informação. O pessoal acha que é só comprar o carro e botar para alugar e pronto, acabou. Bem, tem alguns outros itens que poderiam abordar, feito história no Estatuto da Pessoa com Deficiência, com veículos adaptados para pessoas. Outra questão insolúvel, porque isso veio um problema, vamos colocar assim, Tem um problema, uma solução. Né? Nós somos favoráveis à inclusão da sociedade, a adaptação de veículos à sociedade. E a indústria de locação está aberta para esse mercado, desde que seja um mercado viável, economicamente viável, porque as empresas elas não estão aí para substituir o Estado, estão aí para ofertar bens de mercado. É muita coisa, mas é um universo limitado. Então, tem que ter uma lógica econômica estrita. Então, as locadoras estão abertas a isso. Em 2015, foi promulgado no Brasil uma norma sem paralelo histórico, um avanço civilizatório, aqueles marcos que o Brasil cresce e se desenvolve, que é a Lei Brasileira de Inclusão ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Falava que tinha um artigo que passou fora do radar de todo mundo por uma série de motivos. Primeiro que colocaram lá, meio de repente, no substitutivo. Foi, mas era fora das áreas que nós acompanhávamos normalmente, não era tributário, não era trânsito, não era questão automotiva em si própria. Então, assim, passou em algum ponto e foi aprovado. E aprovaram pior do que estava a situação, que veio que 1 a cada 20 veículos tem que estar adaptado de locadoras. Nossa, caramba, hein? E aí? Olha, essa é uma missão impossível. E me ligaram, avisaram, conversamos, fizemos algumas reuniões. Falaram, Adriano, o que nós podemos fazer? É diferença entre é um momento que eu acho que foi o combate mais difícil na minha carreira. Pela impopularidade do assunto, pela convergência de todos, nós podemos fazer isso, porque nós queremos incluir o mercado de pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo... é inviável. É raro. É 5% ou 0,05% da frota, né? E etc. E como que a gente vai levar um debate altamente impopular para o Supremo para debater um assunto sobre tal questão, quando na Constituição eu contei, eu fiz um quadro, um mapa, para pegar cada vez que a Constituição falava proteção, defesa
com deficiência para tentar cotejar, ponderar, dar o peso, né, da densidade daquilo que está sendo colocado para interpretar. É uma técnica de interpretação. Peguei 14 itens, falando que a pessoa deficiente tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falei, não, inconstitucional, não tem como arguir, não é nesse formato. Mas fala que a lei é ruim, isso é coisa do Congresso. Sim. O Congresso não vai revogar essa lei. E já estávamos com as primeiras ações civis públicas, fiscalizações de sindicatos, etc. Ou seja, o problema estava em polvorosa. E aí falaram, conversando com todos, trocando opiniões, daí que é importante, é crítico. Nenhum estado de advocacia do mundo teria a quantidade de diversidade de opiniões que eu tive acesso para debater, porque eu tinha advogado de sindicato, tinha empresário de sindicato, várias opiniões, tinha isso, tinha aquilo. Então sentamos e vimos, e um conhece do negócio, outro conhece de adaptação automotiva, temos a cadeia de fornecedores que pelas entidades associativas conseguimos ter, e dialogamos, procuramos alternativas. E era um imbróglio, mas tinha que dar uma solução jurídica, a gente tinha que dar alguma forma para evitar que o mal acontece. Então, ingressamos. Esse era um problema realmente intratável. Você acha que 492 é difícil? 492, para mim, hoje, respeitosamente, eu não estou falando, mas tá um problema fácil. Já é tranquilo. Mas aquilo ali é uma área nova, conhecimento novo. Se tivesse inteligência artificial, eu não ia receber nada. Então, é um dos exemplos que a vida nos coloca aqui, serve de lição. Não adianta querer falar que computador não ia te ajudar, a Google não ia te dar resposta. A gente tinha que ler e interpretar. Sim. Lendo e interpretando, encontrei que enquanto carreira, sim, estou aqui por causa desse tipo de leitura em algum momento. Sim. Tinha um erro de redação no texto legal. Nossa. Tinha um erro de redação. Então, a redação do texto legal falava que era obrigado e considerava-se adaptado ao veículo que tivesse vidro elétrico, tá? Direção hidráulica e controle manual de embreagem e aceleração. É um erro de técnica. Embreagem e aceleração, que deveria ser o controle manual de câmbio. Mas embreagem e aceleração, num carro automático, que exigia, não tinha. Então, um erro. Mas, Adriano, é um detalhe. A obrigação, um positivo e líquido. A mesma lei que fala que é 5% e não é 0,5%, fala que eu tenho que ter 2 controles, que eu não tenho uma saída de engenharia automotiva para ir. É isso? Falei, mas, Adriano, você não fica insatisfeito. Era o que nós tínhamos. Vou morrer por causa disso? Vou deixar a indústria entrar em colapso com auditoria? Tem que dar uma solução. E, além disso, e aí postulamos no Supremo, após profunda reflexão sobre como fazer essa abordagem desse assunto impopular, sem cair no estereótipo, que a gente não está querendo fazer colaboração social com a indústria, a qual nós concordamos em colaborar e participar. Postulamos uma ação direta de inconstitucionalidade para declaração sem redução do texto. Isso é bem técnico. Acho que vai ser a única vez que vai ter no podcast essa expressão, porque não é toda hora. Vai falar, é constitucional o artigo em si próprio, não tem nada de errado, mas ele tem um erro de redação que o torna perplexo, que o torna de prática impossível. Mas se for interpretado que a lei, ao invés de dizer isso, querer dizer aquilo, o Supremo está aí para essas coisas. A Justiça está aí para essas coisas, né? Para ponderar a aplicação da lei, a analogia. Que, por favor, mantenha a aplicação dessa lei, não para toda a frota locadora, um veículo a cada 20 da frota, mas, primeiro, exclua a aplicação para micro e pequena empresa. Porque sempre microempresa tem 10 veículos, vai ter um regime muito mais gravoso do que das grandes empresas. Então, a pequena empresa também tem que ser protegida, deferido pelo Supremo, sem redução do texto. Então, a ADIM, ao final, a ação direta constitucional, foi julgada improcedente, mas afastou a aplicação para micro e pequena empresa até regulamentação posterior. Uma vitória que resolveu grande parte dos nossos associados estava protegido quanto a isso. Então, na dimensão saúde pública, resolvemos. Segundo, na argumentação, apresentamos que a lei tem que ser aplicada com sensatez, com clareza, para a população ao qual se destina. Eu não quero punir as locadoras para que tenham veículos adaptados parados, mas que elas aluguem para pessoas naturais. Então, afastar do cálculo da frota da locadora para fins de veículos adaptados, afastar veículos de licitações públicas, de terceirização de frota, em que, nesses casos, o veículo adaptado com outra dimensão. Táxis, entre outros ali. Então, afastar as locações de atacado, que não é para pessoa natural. Que resolveu também, atualmente, em torno de 70% do problema. Claro, então, a gente colocou o problema numa dimensão absolutamente intratável, insolúvel, incontornável, que a gente não conseguiria, de um lado, revogar algum dispositivo da lei, que o Congresso não queria abrir precedente.
E o Supremo também jamais declarou inconstitucional, porque também não queria haver precedente, entendendo que Nossa, perquisições. sensacional, André. Encontramos uma Sensacional. solução extremamente engenhosa, lista, ética, moral e que equilibra os Perfeito, interesses perfeito, nessa dimensão. É um dos exemplos, né, do que nós passamos por aí. E tudo nos bastidores, né? A maior parte das pessoas nem sabe o quanto trabalho que vocês tiveram aí para resolver um problema que ia ser uma bomba gigantesca para o segmento, né? Eu queria te contar que de vez em quando aí temos umas ações civis públicas por aí que são bombas, aparecem, mas, sim, mas sim, o problema epidemiológico, Com ele certeza, realmente que ele bom. foi tratado, Muito foi bom. percebido, analisado, reunimos conhecimento, reunimos recursos, engenheiro automotivo, engenheiro de segurança, profissionais, né, que tinham experiência no lidar com pessoas com Reuniu deficiência. Um monte de gente, que legal. Isso é que impossível um advogado, um escritório sozinho fazer. Não Eu tem precisava do sistema representativo para reunir esse conhecimento e Claro. ter liderança Tá para claro. decidir. Vamos Perfeito. resolver dessa maneira. E assim somos fortes. Eu vou pegar mais um gancho que é algo que a gente está vivendo agora, Adriano, que é o tal do Free Flow. Free Flow é um assunto que está em voga agora, é crítico, né, Luiz? Extremamente pode gerar uma bomba para as locadoras. Conta para a gente um pouquinho do problema, conta o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão lidando com isso e o que você está enxergando aí para essa situação. Bem, o Free Flow, ou pedágio eletrônico, é um tema que meu primeiro contato moderno, né, no contexto que a gente está abordando hoje, ele se deu na representação do setor de locação na Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, a qual eu sou representante há 12 anos, honrosamente. Estou lá e chegam os processos antes de ser analisados pelo CONTRAN de Regulamentação. Eu tinha monitorado que o Código de Trânsito tinha sido alterado há mais tempo, por lei, para autorizar figuras análogas ao Free Flow, calibrando a penalidade, e demandava a regulamentação do CONTRAN. Então, em 2020, a legislação foi alterada e colocou o CONTRAN não só para a unidade de trânsito, mas indiretamente sobre o mecanismo de remuneração de investimentos privados em concessões rodoviárias públicas, uma questão central de desenvolvimento de qualquer país do mundo. E trouxeram a técnica do pedágio sem barreiras, ou Free Flow, para ser apresentado. Então, eu participei da elaboração da primeira versão da resolução do CONTRAN, que abria em caráter experimental a possibilidade de algumas rodovias se elegerem para começar a desenvolver o sistema. O sistema foi implementado em rodovias consideradas periféricas e ainda assim geraram centenas de milhares de autuações em 1 ano e meio de implementação. E, novamente, a questão de saúde pública. Não é uma norma bonitinha do Adriano, você tinha que ter barrado isso. Não, primeiro, quem decidiu foi o CONTRAN e veio da Casa Civil da Presidente da República para implementação. Já não é assim que funcionam as coisas. Né? E por que ser resistente? Eu quero atrair investimento em rodovias. O Free Flow é uma técnica moderna de cobrança de pedágio. Eu até propus algumas outras alternativas, como o chamado Shadow Tool, em que, ao invés do DENIT construir uma rodovia e manter, falou, olha, eu vou passar tantos milhares de veículos por dia, um parceiro privado constrói e eu remunero diretamente. É uma das técnicas utilizadas. Mas fizeram uma eleição de um item, num formato, e colocaram lá. Imediatamente eu noticiei o sistema representativo, fizemos nos eventos de 2021, 2022 para cá, abordamos várias questões relacionadas ao Free Flow nos eventos, nos debates, e temos participado das consultas públicas e das propostas de regulamentação do Free Flow. O ponto, que para ser breve, tem muito quanto a isso. Comentei que trabalhamos há anos na Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN, representando o setor, temos debatido, apresentamos contribuição na consulta pública, conversamos com especialistas, apresentamos para a autoridade, para entidades representativas de concessionárias de rodoviárias da importância do setor, mas para nós e para aqui. Tivemos 800 mil autuações em 1 ano e meio de Free Flow em 2 rodovias de modelo, e agora o projeto está sendo expandido. Para ter referência, isso é mais do que a Polícia Rodoviária Federal, que é o maior órgão do Brasil, aplica de penalidade no mesmo período. Nossa. Então, novamente, nós temos um problema de escala epidemiológica. Não é só um problema de uma normazinha, de um artigo aqui, de uma melhor redação acolá, ou de um sisteminha que tem que ajustar. Nosso problema é outro, em outra magnitude, e com ela em si próprio será tratado. E o nosso problema não é o Free Flow, de forma alguma. Nós queremos atrair investimento privado para ter boas rodovias. Um trânsito com maior fluidez é bom para todos. Quem não quer melhores rodovias no Brasil? O problema não é esse. O nosso problema, aí que vai o rigor técnico. É a mesma leitura, né? Mas já tem um diagnóstico. Importante para essa aplicação. É a vinculação da multa ao veículo da locadora.
Mesmo problema. É a mesma questão. Então, vamos aproveitar isso para ter mais um episódio relevante para, né, sobre Vamos mais uma mudar amostragem, vamos mudar que é essa o regra. ponto que tem que ser visto, porque isso nos torna estruturalmente vulneráveis a um tipo de abordagem anômala. Mais uma vez, uma forma de tributação anômala, que agora, além de pagar a multa, ainda pago o pedágio. E tem mais, ainda a multa NIC, porque se eu não for notificado a tempo e o sistema da concessionária não funcionar, vou ter aquilo ali. Vou ter o problema da multa por não indicação do condutor também, que multiplica. Então, a patologia, né, o caso, entra em síndrome metabólica rapidamente, e aí eu tenho uma maior prevalência de patologias, de comorbidades. Como que nós podemos resolver isso? Primeiro, participamos ativamente da consulta pública. Segundo, fomos muito claros com as concessionárias, somos seus aliados. As locadoras são a porta de entrada da inovação no setor automotivo e queremos ser seu parceiro, sim, para sermos a porta de entrada da inovação na atração de investimentos privados em rodovias. Não temos nada contra isso. É modernidade. Todos nós queremos. Mas, por favor, não replique um erro histórico. Nós passamos por isso no passado e ainda vivemos quanto a isso. Quem cuida da gestão de multa vai poder... Qualquer profissional que passa no setor de infrações de uma locadora na hora vai noticiar. Os sistemas isolados de cada concessionária, elas são de dificílimo controle pela locadora, sem ter uma integração, sem ter uma interoperabilidade, sem ter uma padronização, sem ter um receptório, um local em que eu posso efetivamente resgatar aqueles dados com rapidez, com validar e cobrar do meu usuário. Falhou a comunicação grosseiramente no pedágio eletrônico. É mais do que falar que aí... Não, falhou a comunicação da concessionária com o usuário. Então, novos modelos de sinalização vertical, precisamos de novos modelos de cobrança, precisamos de novos modelos de apresentação do problema, que ultrapassam o ajuste de uma resolução ou de um ajuste do sistema. Há questões de maior maturidade. E as locadoras acompanhando o assunto desde o primeiro dia, porque eu estava lá, isso eu posso falar até antes do primeiro dia, que a resolução do CONTRAN foi aprovada à tarde, a reunião do CONTRAN. De manhã eu estava lá no assessoramento na Câmara Temática. À noite já tinha conversado com os presidentes das entidades, para a gente começar a se preparar quanto a isso. E nos primeiros eventos da ABLE, da FENALOC posterior, já começamos a abordar, a trazer esse assunto para ser debatido na sociedade, na comunidade. Estamos muito mais avançados em relação a isso. E somos ouvidos pela Senatran, estamos em contato direto com a Senatran, estamos em contato direto com a Associação Brasileira de Concessionárias Rodoviárias, que estão abertos quanto a isso, mas estamos sendo claros, queremos ajudar, mas a gente não vai repetir um problema que tivemos com os municípios 20, 30 anos atrás, que me autuavam de qualquer jeito, com sistemas de qualquer maneira, e lançava a multa no meu carro e pronto, problema do usuário. O que é isso? Não é assim. Do dono. Do dono, exatamente. Isso aí. Muito bom. Olha, impressionante, né? Todos esses assuntos aqui que a gente tem abordado, e como você falou, às vezes a gente não tem uma visão de como isso está sendo tratado de uma maneira tão clara, mas existe um trabalho fantástico por trás para acontecer, para proteger cada vez mais as locadoras e fazendo pedido para as locadoras participem mais, né? Eu acho que a gente tem que participar, discutir. O objetivo aqui do podcast também é trazer esses assuntos, né? E gostaria muito de agradecer o doutor Adriano, né? Porque trouxe aqui pontos importantíssimos. Vai ter que gravar mais uns 2, 3 episódios aí, porque tem assunto que não acaba mais, né, Luiz? Com realmente, certeza. sem dúvida. Mas assim, Adriano, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo. E a gente quer deixar um tempo para você para fazer um aviso final, pessoal, um comunicado final, um recado final aí para o pessoal. Eu adoto como padrão das minhas manifestações que estou aqui como advogado setorial e não como advogado privado. Mas eu falo para todos, que parece que é problema, e eu falo para quem nos assiste. Geralmente eu sou chamado para resolver questões quando acabou a esperança. Depois da condenação do locador, num processo de 492, quando já tem a sentença transitada e julgado, parece que não tem nada para fazer. E às vezes não tem mesmo, a não ser resignar-se, mas tem saída. Tivemos casos insolúveis, contamos aqui quantos casos aqui insolúveis. O free flow era para estar na lista dos problemas insolúveis setoriais para serem tratados, mas estamos encaminhados para encontrar alguma solução, né? Temos a confiança que juntos podemos fazer isso. Então é importante quem assiste ao podcast, quem participa, que se integre, que ele leve o seu conhecimento, leve seus funcionários, forme a mão de obra, aprenda o conhecimento especializado. Quem disse é o doutor que passou a vida se especializando no setor, quando, né, nem nos vimos ainda como setor
organizado, e sim como, né, organizando como sindicato, olha lá, mas ainda não via o conhecimento. Existe muito conhecimento aplicado, estão num processo muito rico de crescimento da indústria, expansão da nossa representação e expansão do conhecimento especializado multidimensional. O Júlio é um dos bons exemplos. Luiz, aqui o Rentalcast, ele é uma plataforma privilegiada que coloca uma amostragem da quantidade de assuntos que nós temos. Então, trazer a esperança quando às vezes não tem. É o que sempre me procuram na hora, porque para moleza ninguém me liga. Né, cara? Ninguém me traz uma demanda fácil. Repara, eu contei algo, não. Só me conta o caso difícil. Então, mas para isso a gente pode ajudar em várias dimensões. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Parabenizar o Rentalcast como uma plataforma maravilhosa de conhecimento e disseminação para as locadoras de veículos. Adriano, muito, muito obrigado mesmo. Luiz. Eu agradecer a você que também acompanhou esse episódio. E acompanhe também a gente nas redes sociais e também no nosso site. E aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço a todos.